todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito, e esse é mais um novo episódio aqui do podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito a partir das histórias de CEOs, de conselheiros, de donos de empresas e de formadores de opinião. Nossas conversas são sempre quinzenais, ou seja, a cada 15 dias um novo episódio, e você pode conferir todas as anteriores no nosso canal do YouTube e também do Spotify. E convido a você que está no LinkedIn para assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito no LinkedIn, onde todas as semanas a newsletter traz artigos de minha autoria sobre os temas governança e liderança, bem como os novos episódios aqui do podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho muita admiração, Cecília Andreucci. Cecília, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, eu vou fazer uma apresentação sua e aí a gente já vai engatar a nossa conversa. Cecília atua como conselheira na Guararapes Painéis, onde também é líder do comitê de ESG e membro do comitê de auditoria. É membro do Comitê de Riscos e Auditoria do Grupo Boticário. Além disso, é conselheira de administração do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde também lidera o Comitê de Estratégia e atua como instrutora, além de voluntária, para inúmeras outras iniciativas. A exemplo do Congresso Anual do Instituto em 2024, o maior evento de governança corporativa da América Latina, evento no qual foi a líder do Comitê de Curadoria. Em paralelo a tudo isso, Cecília é investidora anjo de startups, integrando a Gavia Angels. Coordena o peer-to-peer de membros de comitê de pessoas no WCD, Women Corporate Directors, onde coordenou o grupo de trabalho de empresas familiares. Formada em administração de empresas pela PUC do Rio, tem pós em marketing e mestrado em práticas de consumo, ambos pela ESPM, doutorado em ciências da comunicação pela USP, além de programas de extensão em estratégia, governança e conselhos pela Kellogg School of Management, Harvard University, Institute of Directors e University of Cambridge. Em sua carreira executiva, Cecília atuou em grandes empresas como Ambev, onde iniciou inclusive a sua trajetória, posteriormente migrando para a BAT, Grupo Pão de Açúcar, Whirlpool e Livraria Cultura. Seu repertório de atuação em conselho também aponta experiências em empresas familiares em diferentes geografias, como Iguatemi S.A., Grupo Sol Panambi, Taja Importadora e Grupo Rota Oeste. Cecília tem 58 anos, é casada há 22 anos com Paulo, que tem 55 anos, é economista e sócio de uma boutique de M&A. Tem 2 filhos, Matias, de 20, e Diogo, de 16, e no tempo livre, ela gosta de atividades que valorizam os pequenos prazeres da vida. Boa leitura, boa companhia e uma boa mesa, além de gostar muito de jogar xadrez. Cecília, eu tenho várias perguntas para você, mas eu vou começar como eu sempre inicio com todos os meus convidados. Eu queria que você trouxesse para a gente um momento, um trecho da sua história de vida pessoal ou profissional que foi muito marcante para você e que te ajudou a definir quem você é hoje. Você sabe que quando eu recebi esse roteiro de perguntas, me obriguei a repensar muita coisa na Que vida. bom! Logicamente que eu tenho uma série de situações que tiveram um impacto muito importante na minha carreira, mas eu quis ir lá atrás, né? Buscar um pouco mais na origem e voltei no início da década de 80, quando eu fui passar férias em Curitiba e nunca mais voltei. Eu ainda nem concluído o segundo grau tinha. Eu entrei, voltei, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ficar, quero tentar procurar um emprego, quero tentar, é, enfim, começar a minha vida adulta. A minha mãe aceitou desde que eu concordasse que se tivesse alguma coisa, desse alguma coisa errada, eu voltasse para casa. E acabou que eu não voltei mais.
E nessa experiência de Curitiba, eu comecei estagiando em algumas empresas, mesmo ainda estando no segundo grau, consegui essa Aham, façanha. E tive meu primeiro emprego, que até antes dessas citações que você fez, que é mais voltada para a carreira executiva, eu tive uma primeira passagem na BAT, né, que é a Souza Cruz, sim. e fiquei alguns anos numa posição bastante júnior, mas que me fez ter contato com o que é uma empresa global, o que é encarreiramento de uma pessoa, de um profissional, um jovem profissional, o que é, o que é marketing, o que é Sim, estratégia, todos aham, esses aspectos que não é muito comum uma pessoa tão jovem ter acesso. E isso ajudou a definir toda a minha carreira, porque quando eu saí, eu já saí com uma intenção de entrar numa faculdade, uma das melhores faculdades de administração do país. Eu já sabia qual pós-graduação eu queria fazer, já sabia o perfil de empresa que eu queria atuar, e muito jovem ainda, assim, com 18 anos, né, que é muito raro. E naturalmente que ao longo do tempo esses meus planos foram evoluindo, foram amadurecendo, mas ele me deu uma, vamos dizer assim, uma perspectiva inicial de carreira muito boa, né? Então uhum. essas férias em Curitiba na década de 80 impactaram demais a minha carreira posterior, o perfil das empresas, o perfil da carreira que eu escolhi. E Enfim, você eu morava. escolhi esse trecho para te Aham, contar. muito bom. E você morava nessa época, quando você veio passar as férias em Curitiba, aonde? Então, enquanto ainda estava de férias, eu Ah, fiquei na casa de um não, membro não, não. da Eu minha família. perguntei, eu queria saber aonde era a sua casa com os seus pais, para você ter vindo passar as Ah, férias em Curitiba. originalmente, Isso, sim. Eu era do interior de São Paulo. interior de São E Paulo. era do interior de São Paulo, fui passar férias com um familiar em Curitiba, e Entendi, quando eu tomei essa decisão, eu procurei um lugar para entendi. um apartamento para dividir, e todo mundo muito jovem, todo mundo com a vida Sim, pela frente, acreditando em tudo. sei. E essa fagulha de independência, de vontade de construir, né, ou de iniciar a sua carreira, é algo que você lembra que já fazia parte de quem você era antes de chegar a Curitiba, ou tem alguma figura de influência nessa história? André, eu venho de uma família mais simples, né? Uhum, E nessa idade, 17 anos, a única coisa que eu sabia é que eu queria alguma coisa diferente, mas eu não tinha muita noção do que eu queria nessa idade, né? Eu acho que eu dei muita sorte. Eu dei sorte de escolher uma cidade que é uma cidade que eu diria inclusiva. Eu fui muito feliz no período que eu morei em uhum, Curitiba. Eu dei muita sorte de encontrar um trabalho numa empresa de primeira linha que me abriu muitas perspectivas. uhum, E saí daí de Curitiba já sabendo o que eu queria. Mas quando eu cheguei, eu só sabia que eu queria um futuro diferente. Eu entendi. sabia que eu queria crescer, mas eu não sabia muito bem para onde. Mas eu acho que foi uma decisão, no final, que podia parecer uma decisão um pouco precipitada e até um pouco irresponsável, acabou se provando uma decisão correta que me impulsionou na vida. Uhum. E você teve, ao longo da sua carreira, alguma figura de mentor ou mentora que te ajudasse a refletir sobre ciclo atual, possibilidades de novos ciclos? Você não tem ideia de como eu acredito na prática da mentoria. Hum, Inclusive, eu escrevi um artigo há uns anos atrás, uhum, falando do imperativo estratégico da diversidade e da importância de algumas práticas para alavancar a representatividade desses grupos diversos em alguns fóruns de decisão. E uhum, mentoria é uma das práticas que, inclusive, eu e meus pares nessa publicação recomendávamos. Então, uhum, acredito muito. Mas o uhum, fato da vida é que eu fui mais mentora do que mentorada ao longo da uhum, minha carreira.
infelizmente, né? Mas Uhum, isso não quer dizer que eu não tive conversas poderosas ao longo da carreira. Só que na uhum, época, nem quem estava tendo essa conversa comigo, nem eu tinha muito claro esse conceito de mentoria, né? uhum. Quando eu ingressei na minha faculdade, eu era bolsista, né? E na realidade não era bolsa, eu tinha crédito educativo inicialmente. Certo. E em algum momento eu fui escolhida pela universidade para receber uma bolsa, né? De um empresário, e me deram lá um endereço, um telefone da secretária para marcar uma conversa, um tal de Dr. Paulo. Liguei para o Dr. Paulo com a secretária, marquei a conversa. Quando eu cheguei no prédio, eu me dei conta que eu estava entrando na sede do então Garantia, e que o Ah, Dr. Paulo era o Jorge Paulo Lema. olha, Então, e na época não existia Zoom, não sim. existia essas telecomunicações todas que a gente tinha. Eu ia uma vez a cada semestre conversar, apresentar o boletim e conversar, né? E ele acabou funcionando muito como um mentor, foi muito importante no Uhum, início da minha carreira. Foi a partir dessas conversas, por exemplo, que ele falou: você precisa aprender inglês ontem, e ajudou também, me apoiou também nos estudos de inglês, nos livros, nunca me exigiu nada em troca, então ele acabou funcionando muito como um mentor nesse início, mas não tinha esse papel de entendo. mentor, né? Em outros momentos, por exemplo, hoje, coincidentemente, eu sou conselheira num conselho, que a presidente do conselho foi a pessoa que me promoveu a minha primeira posição de diretoria, que é o IBGC, e é a Débora. A Débora Débora. teve um papel muito importante para eu me conscientizar sobre o papel, a importância da diversidade, de buscar maior representatividade de grupos minoritários em fóruns de poder. E ela me ajudou muito nesse Uhum. sentido, assim, um pouco a abrir os meus olhos nesse sentido. Muito interessante. A Débora, inclusive, foi minha entrevistada aqui recentemente, num episódio, e entendo que você fala sobre o papel dela em relação à construção de carreira executiva, né? Sei que vocês estão juntas hoje no Conselho do IBGC. Tem uma coisa que me chama muita atenção no seu perfil, eu, obviamente, estudando um pouco sobre a sua vida, que você gosta muito de ler, então você é uma leitora voraz, temos um ponto em comum, só que eu acho que você lê muito mais do que eu. Eu acho que você e o Alexandre de Micheli são talvez os leitores mais vorazes que eu tenha conhecido recentemente, né? O de Micheli é impressionante o que ele lê e ele estuda muito, que eu sei que você também estuda muito. No seu caso específico, detalhe, o Di Michele foi o primeiro entrevistado aqui do podcast, episódio número 1. Da onde vem essa, esse gosto, essa afinidade pela leitura, pelo estudo? Você acha que vem de uma história de vida mais simples, como uma forma de mudar de patamar? Ou então tem a influência de alguém na sua história de vida pessoal que tenha aberto esse gosto pelo estudo, pela leitura? André, eu acho que tem um pouco da nossa natureza, né? Recentemente eu participei de uma avaliação de conselho e uma grande consultoria aí de pessoas, fez Uhum. um perfilamento aí dos membros Dos do membros conselho colegiados. Uhum. e, no meu perfil veio entre 10 motivações, né? A segunda mais evidente é a vontade de aprender. Então, Uhum. isso é um pouco da minha natureza. Qual E que é eu a acho primeira? que Eu tenho que perguntar, agora eu fiquei curioso. resultado. Ah, E a terceira é propósito. São as ah, três, entre 10 é resultado, aprendizado.
aprendizagem e propósito, né? Então eu Uhum. preciso estar com esses três pilares aí bem resolvidos. E eu acho que a leitura, ela é um caminho muito bom de aprendizado. E eu não digo só leitura técnica, porque para Isso. mim leitura técnica é trabalho. Eu estou Uhum. lendo para desempenhar a minha função, mas eu leio muito literatura. Sei. Eu gosto de literatura, eu gosto de filosofia, e, e, e aí você me vai me perguntar, mas o que a literatura te ensina? Um monte de coisa, porque a literatura traz realidades, né, Uhum. que estão diferentes das suas, alguém vivenciou aquela realidade, ou alguém estudou aquela realidade para retratar naquele livro. Não é à toa que o gênero que eu mais gosto é ficção histórica, então, que eu acho que Uhum. traz para a história um, é, um elemento que te engaja na leitura, né? Então, eu gosto muito, né? Até recentemente eu li um livro que chama 2041, que eu achei super interessante, que ele traz, cada capítulo é a descrição técnica de enfim, maior especialista em inteligência artificial de uma natureza, de um tipo de inteligência artificial, e na sequência é um dos maiores contistas de ficção científica retratando aquela realidade como seria em 2041. Então tem um Ah, conto em torno. Então é super interessante porque você vê a parte técnica, que geralmente é mais árida, né, isso. retratada num conto que traz a realidade. Eu achei bem interessante o livro, ele consegue atender gregos e troianos, quem quer estudar a parte técnica e quem quer entender isso na sociedade de uma maneira um pouco mais lúdica. Mas a origem, a fagulha original desse gosto pelo estudo, pela leitura, você atribuiria a alguma pessoa? Não, a mim mesmo. E você A acha que mim tem a ver mesmo. com a história talvez mais de origem humilde para poder crescer e abraçar o mundo? Eu não sei se tem a ver, é como eu te falei no início da minha resposta, eu acho que é um pouco da nossa natureza, né? É, Da eu, sua, então, né? Porque não é. Muita gente não tem esse apreço. então, mas por exemplo, eu tenho dois filhos, um adora ler, outro nem É. tanto. Aham. Entender? Se inspira talvez em mim, outro Entendi. nem tanto. Entendi. Mas eu acredito que com o tempo, talvez esse que não está tão interessado no momento passe a se interessar. Eu acho que tem. E é importante dizer, eu passei 10 anos sem ler nada que não fosse utilitário, porque Certo. eu estava num período de trabalho muito intenso, eu tive, num determinado momento, dois filhos, aí eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, e esse período todo demandou outra natureza de foco na minha vida e a literatura ficou um pouco esquecida, né? Certo. Uhum. E de repente eu voltei a ler e engatei como nunca, né? Claro. Hoje eu leio de 30 a 50 livros por ano. Quando Uhum. eu leio 30 eu fico triste, porque eu tive pouco tempo. Muito bom. Você sabe que todos os anos o presente de fim de ano que a gente manda para os nossos clientes e parceiros são livros. E esse ano passado, agora de 24, e a gente manda sempre um livro, vamos chamar, mais técnico e um livro mais ficção, uma história bonita, né? E eu não posso chamar de técnico, mas assim, o que foi a ficção foi A Menina que Roubava Livros, que é uma história Hum. lindíssima, né? Que é um clássico, e o outro foi uma reflexão sobre ancestralidade e o futuro, que é aquele livro Como Ser um Bom Ancestral. Não sei se você já Não li leu esse. ainda, vou botar na lista. Maravilhoso, pode botar Vou porque botar vale na muito a lista. pena, sabe? É, mas eu acho que eu me conecto muito com o que você fala. Eu acho que a gente tem de fato ciclos da vida, onde a gente tem mais ou menos tempo, mas eu também adoro ler. Para mim é um hobby assim, eu costumo dizer que uma Netflix e o celular são inimigos da leitura, então eu tenho muita atenção para dizer o que eu estou fazendo com o meu tempo, para poder abraçar o meu livro e mergulhar nas histórias, sabe? Muito E qual bom. o seu livro favorito? Oh, eu te entrevistando, hein? Oi, favorito, muito difícil assim de eu Sim. pensar um único.
Mas eu tenho um livro que tem um grande significado para mim, que é o Sincronicidade, do Joseph Jaworski, que foi um executivo da Shell, e ele falava muito sobre propósito, e foi o livro que eu li em 2011 que me fez empreender, de Ah, tão que forte que bacana. foi aquela leitura, sabe? E Você vê como o livro curiosamente, ensina? Tá e vendo como o livro... curiosamente é o mesmo livro que teve um impacto muito grande na Vicky Bloch, que já foi entrevistada aqui no podcast, que ela fala desse filme, desse livro do Jaworski também. Então, tem aí interconexões interessantes. Eu queria perguntar para você sobre os temas de desafios de equidade de gênero. Né? Você construiu uma carreira executiva de sucesso e agora você, na sua atuação como conselheira, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua ótica em relação a desafios, obstáculos e, eventualmente, dicas que você poderia dar para mulheres que queiram ascender a posições de liderança, seja no C-Level, chegando à posição de CEO, seja conselhos. Estamos num momento, né, que essa pergunta é uma pergunta muito importante, Muito. né? Estamos vivendo aí alguns retrocessos no mundo em O tal do relação... movimento anti-woke e o Exatamente. que o Trump tem feito, né? Eu acho que é por isso que eu pergunto mesmo, sabe? Eu queria deixar bem claro que eu demorei para acordar para essa causa, como eu falei aqui agora há pouco, né? Eu Uhum. precisei encontrar uma pessoa ou várias pessoas que me trouxessem para essa reflexão. E eu acho que isso traz uma coisa que eu diria que é uma grande dica para as mulheres, né? Hum. Conviver com outras mulheres, né? Debater essa temática com outras mulheres, ou para quem faz parte de outros grupos de diversos, debater com outras pessoas, né, que integram esse mesmo grupo, eu acho que é fundamental para entender a importância dessa temática na vida, na história das pessoas e das empresas. Então, eu acredito piamente que a diversidade é um imperativo estratégico para as organizações, né? Eu Quando a também. gente está quando a gente está falando. E eu acredito nisso porque eu acho inaceitável que mulheres que representam mais de 50% da população, pessoas negras que representam mais de 50% da população, sejam subrepresentadas em fóruns de decisão. Isso. Por quê? Porque a empresa, enquanto sobre o aspecto da inteligência coletiva, perde. Né? Uhum. Decisões que tem são tomadas por pessoas, por um grupo homogêneo, tende a ser uma decisão pior do que uma decisão tomada por um grupo mais diverso. Porque Sim. as decisões são desafiadas pelo Isso. próprio grupo e outras perspectivas são trazidas à mesa que melhoram o processo decisório, ainda que muitas vezes façam com que o processo decisório seja mais longo, né? Isso. A conquista do consenso, né? A construção do consenso num grupo mais diverso é mais difícil, mas Eu acho faz que com que a decisão tenha melhor qualidade, gerando mais valor para a organização. aquela frase, né, Cecília, diversidade dá trabalho, pode ser, mas ela dá resultado. E o resultado é maior que o trabalho. Exatamente. E assim, eu acho que existem muitos estudos que estão aí para comprovar, sejam acadêmicos ou Uhum. sejam de empresas como McKinsey, que tem se dedicado muito a Uhum. isso nos últimos anos, que comprovam que as empresas com mais diversidade são mais inovadoras, Uhum. a empresa tem mais saúde de seus colaboradores, saúde mental, saúde organizacional, e tende a ter mais resultado econômico. Então, Uhum. existem estudos, né? Do mesmo jeito que existem estudos que comprovam que vieses contra a diversidade muitas vezes impactam negativamente o encarreiramento desses grupos diversos. Então, eu entendo que quanto maior a organização, maior a responsabilidade
social dela e maior a responsabilidade de refletir sobre isso e de impactar a redução dessas desigualdades que existem em todos os âmbitos da sociedade, não é só dentro da empresa. A gente sabe que essa desigualdade ela existe, né? Então, estamos em tempo de anti-woke e eu reafirmo meu compromisso com a diversidade, a inclusão, a equidade, e entendo que esse é o momento das organizações, de fato, se posicionarem claramente. E também de separar o joio do trigo, né? A gente vai ver quem está fazendo green washing, social washing, e quem está, de fato, comprometido com a causa, né? Então, eu tenho uma empresa que eu atuo, que a nossa política de diversidade e inclusão ficou pronta no meio desse debate todo, Esse desse furacão. furacão todo. E eu quis perguntar: olha, vocês querem lançar? Que a responsabilidade é grande. Quero saber se está todo mundo nessa mesa comprometido com isso. Isso. Estamos. Então vamos lançar. Lançamos no meio da confusão toda. Uhum. Isso mostra muito o compromisso da organização com a causa, né? E eu até costumo dizer que uma política de diversidade e inclusão, ela não te obriga a fazer A, B ou C, mas ela te obriga a ter boas práticas, sejam elas quais forem. Você vai escolher quais são as adequadas à sua organização, a realidade da região com a sua empresa. É muito diferente você falar de uma política de diversidade, de algumas práticas de uma empresa que está numa região que tem uma população com maior participação de pessoas negras do que uma que tem uma participação menor. Como é que isso vai? Então, acho que a região da que a empresa está lotada importa, né? A demografia do local importa, né? Qual é a população feminina daquela cidade onde a gente está falando? E as práticas são, algumas práticas são práticas que garantem, vamos dizer, direitos humanos, que É, não estamos falando de uma coisa do outro planeta, entendeu? isso. Não estamos dizendo que tem que fazer nenhuma política que vá atender algo tão complexo, mas são garantias de direitos humanos. É. Eu te ouvindo, me lembrei quando meu filho ia fazer intercâmbio no Canadá. Ele tinha acho que uns 16 anos e minha filha devia ter, sei lá, 11 ou 12. E nós fomos para conhecer Vancouver, que é a cidade onde ele ficaria, e ver, né, como é que seria essa. E ele conhecia a cidade e tal. E ele iria no ano seguinte. E aí a gente estava fazendo um passeio de barco e aí tinha lá alguma coisa mais longe que eu chamei a atenção e tal. Daí a minha mulher viu também, o Lucas usando óculos viu e a minha filha falou, não estou enxergando. E aí eu falei, não está enxergando, filha? Mas você não enxerga aquilo ali? E aí era muito nítido, né, para mim, para todos nós. Ela falou, não, eu não vejo. Eu falei, Lucas, empresta seus óculos. E a gente pôs na Clara. E aí ela enxergou. E ali a gente entendeu que ela tinha um problema de visão que até então a gente não tinha. Olha, estou aqui assumindo, né? Que pai é esse? Mas o meu paralelo é lente. Quando a gente trabalha o tema da diversidade, a gente cria uma lente de consciência para sempre olhar para esse tema. E essa lente da diversidade, ela tem que ser exercida no conselho e nas principais lideranças, que é como se fosse um olhar que você integra nas práticas e que não diz respeito a somente direitos, mas sim a busca de resultados, trazendo essa perspectiva de uma forma sustentável, que é o que eu acredito. Eu lembro naquele episódio infeliz que o CEO de uma empresa de educação disse, Deus me livre, mulher CEO, né? Eu vi toda aquela movimentação, reação da sociedade, e o meu texto no LinkedIn, sabe qual foi? Eu não consigo entender a perspectiva desse cidadão, porque eu sou filho de uma mãe de muita força, eu sou casado com uma grande mulher, eu tenho uma grande sócia, então para mim essa lente, ela sempre existiu. E aí alguém dizer Deus me livre, mulher CEO, para mim não faz sentido nenhum. Então
tem um paralelo aqui que eu acho que é relevante, e eu queria só engatar com isso para te pedir alguma recomendação, alguma dica, parece atalho, eu não queria que parecesse atalho, mas assim, alguma recomendação que você teria para mulheres que aspiram posições C-level, posição de CEO na carreira executiva ou mesmo posição de conselho? Eu tenho várias, mas eu queria antes trazer uma metáfora, né? Muito se fala da questão de que a mulher tem dificuldade de quebrar o vidro. Você já Aham, deve o ter glass ceiling, ouvido. aham, glass ceiling. E o teto de vidro, né? Essa é Isso, o teto de vidro, né? isso. Então, eu tenho eu li um artigo há uns anos atrás que ele conversa mais com o que eu entendo que é a questão da diversidade. Que a diversidade ela tem uma correlação à questão, à rota das mulheres, e eu também faria o mesmo paralelo às rotas das pessoas negras, em especial as mulheres negras, que aí é uma situação ainda mais crítica, que é uma dupla E, diversidade. Ela, para mim, me parece mais um labirinto, né? O que quer dizer isso? Não é uma linha reta ou com curvas suaves. Ela tem muitas uhum, curvas fechadas e você acaba dando de cara com o muro e aí você tem que mudar. Aí você vai. Não é impossível encontrar, chegar ao alvo, mas é muito mais trabalhoso, muito mais difícil. E algumas pessoas de fato desistem pelo caminho, porque uhum, optam por outros caminhos mais simples. Mas não é impossível, mas é mais difícil. E ao longo dessa rota, existem várias coisas que são importantes, que podem ajudar. Uma delas é mentoria, que a gente falou agora há pouco. Eu acho certo. mentoria buscar uma pessoa que você admira profissionalmente, pedir apoio, que seja uma conversa a cada 3 meses, que você possa ter uma conversa direcionada. Eu costumo mentorar é, alunos que já estão na faculdade, que foram alunos do SMART. Não sei se você conhece esse programa, que é um Conheço. programa que apoia estudantes em situação de vulnerabilidade, colocam em boas escolas, boas universidades, enfim. É uma conversa uma vez por mês, por 6 meses. Mas quando que esses meninos e essas meninas jovens, já estão na faculdade, né? Jovens, Aham, sejam mulheres ou homens, teriam acesso a uma conversa como essa? São 6 conversas, uma por mês, ao longo de 6 meses, mas a gente tenta abrir os olhos, né? certo. Então, teve um caso que ele estava se preparando para um processo de seleção de uma grande consultoria internacional. E eu falei, eu Uhum. vou te ajudar a se preparar, né? As perguntas, as posturas, os assuntos que você precisa estudar. Eu devo ter feito alguma diferença Claro. nesse processo. Não sei quão foi determinante ou não, mas ele está lá atuando já há mais de um ano. Então, eu acho que a mentoria sim ajuda, mas não só. Eu falei também agora há pouco, eu acho importante participar de grupos de mulheres, né? Eu, quando no começo da minha carreira, eu não achava isso importante. Talvez é porque eu vi se eu consegui chegar sozinha, sem muito apoio, cada uma pode fazer o mesmo caminho, mas não é tão simples assim para todas, para todos os ambientes. E eu acho que as mulheres se apoiam, né? Eu conheci há uns 15 anos atrás o termo sororidade, e eu acredito nele, né? É, e eu acho que esse apoio faz com que todas se beneficiem. Nos últimos dias aí tem uma discussão na mídia sobre o papel do homem no feminismo e das mulheres que se atacam. É, eu hoje vejo muito mais valor nesse apoio feminino. Então, o WCD que você mencionou na abertura, né, que é o Women's Corporate Directors, que é uma organização internacional de mulheres conselheiras, o próprio Mulheres do Brasil faz um trabalho Sim. também importante, mas tem outros grupos, né? Então, eu me lembro que há mais de década atrás, eu encontrei um grupo de mulheres
em Nova York, visitando a NRF, e eu estava com uma amiga um pouco mais isolada, e aí encontrei a Gabriela Baumgarten lá, que Sim. estava num grupo enorme, e ela falou: você tem que se envolver com esse grupo, você não pode ficar isolada. E realmente ela tinha razão, e eu passei tardiamente a ver o valor dessa proximidade, dessas trocas, e eu, em algumas lideranças que eu exerço, dentro inclusive do Popular CD, eu sempre falo, eu quero dar visibilidade para as mulheres que estão invisíveis, né? Então, vou fazer um grupo, um painel, vamos trazer mulheres que ninguém conhece, porque a da Gabriela Valgarten todo mundo já conhece, a Vicky Bloch, que você também mencionou, É, todo mundo já conhece, mas quais são as mulheres que precisam ser expostas? E essa é outra dica. É importante se expor. As claro, pessoas precisam te ver, né? isso. Então, sim, as mulheres estão mais preparadas até que os homens para desempenhar as várias funções de liderança, porque elas estudam mais, isso está comprovado por estatística, mas não basta só estudar. Precisa dar a cara a tapa, precisa colocar a sua voz para funcionar, né? É importante ter mentoria, é importante networking. Homem Exatamente. faz isso melhor do que mulher. É um fato, né? Se a gente pensa, por exemplo, em posições de conselho no Brasil, dados do IBGC mostram que cerca de 80% das posições de conselho no Brasil ainda são preenchidas por indicação, por Eu acredito. relacionamento. Agora eu preciso te 20%. contar que os meus dois primeiros conselhos, não, ninguém me indicou. Então, É uma mas raridade. Mas o ponto é, eu acho que é e, não é ou, porque se 80% é networking, é indicação, 20% são processos estruturados de empresas como a minha que fazem port search. Há 5 anos atrás, esse percentual era menos de Menor. 10%. Então, a régua vem subindo do ponto de vista de serem processos mais robustos, mais profissionais, com parâmetro de comparação. Agora, vou contar um episódio recente onde, a propósito, uma empresa foi contratada para fazer uma vaga afirmativa de conselheira de administração. E, para minha surpresa, a gente recebe mensagens, e eu recebo mensagens direto de homens conselheiros dizendo que o processo era discriminatório. Então, é, a gente vai vivendo e vai sendo exposto a essas diferentes perspectivas, né? E é muito interessante, porque eu sempre digo, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, eu quero seguir aprendendo, e eu acho que isso é um tema muito, muito importante para todos nós. Antes de você fazer a sua próxima pergunta, eu preciso comentar o que você está falando. Claro. É, eu entendo a perspectiva, né? Eu tive uma conversa, fui panelista há uns anos atrás, e no alinhamento, a outra panelista contou um caso que eu achei muito interessante, que ela Ah, tinha sentado num novo conselho e o, pediram na primeira reunião que trouxessem nomes para substituir mais um conselho que estaria saindo, tá. que propusessem nomes de pessoas, dentro dessa lógica de que Isso. 80% são indicações. Todo mundo apresentou, ninguém apresentou nenhuma mulher, e ela apresentou uma lista só de mulheres. E aí, a primeira coisa que falaram para ela foi: mas você está sendo preconceituosa, porque a sua lista só tem mulheres. Aí ela perguntou, mas por que ninguém fez a mesma afirmação quando todas as demais listas só tinham homens? Então, Ah, eu acho que, sim, é necessário algumas medidas afirmativas para isso. mudar o ponteiro. Não tem como. E digamos que você falasse, sim, estou discriminando, mas estou discriminando em cima de uma realidade que discriminou por décadas e décadas e décadas e décadas o outro lado. Então, acho que aqui já deixo claro até a minha posição. Eu sou a favor de medidas afirmativas como instrumento transitório, Isso. mas eu não sou a favor de medidas afirmativas que neguem a necessidade de meritocracia. É. Né? Então, Até assim, porque, o mérito é
é a base de tudo. Então, Isso. e eu já tive processos onde eu, como conselheira, apoiei a empresa na, no job description de um executivo C-level, e o briefing era preferencialmente mulher. Ao longo do processo, nós escolhemos um homem. Então, não é uma diversidade cega. Eu acho que Isso. tem uma questão que é a adaptação do perfil emocional, social, Uhum. personalidade, técnico da pessoa. Você tem que combinar tudo isso. Agora, em dois candidatos hoje, com o mesmo potencial, a mesma qualificação, eu opto por uma mulher ou por qualquer outro grupo diverso. Tá. Não, eu estou 100% de acordo com você. Não se trata de cota, mas sim de ação afirmativa que prioriza a competência, Isso aí. né? Então, como é que foi para você começar a atuar como conselheira e tentar botar na prática a máxima do IBGC, nose in, fingers out, né? Então, nariz dentro e mãos para fora, ou seja, não mais estar envolvida na execução, porque esse é um desafio para muitas e muitas pessoas. Você falou agora há pouco de lente, né? Uhum. E esse é um termo que eu uso muito quando as pessoas me perguntam, vale a pena fazer um curso de conselheiro, né? Tanta gente critica, e eu sempre falo que o maior valor do meu curso de conselheiro que eu fiz há 16 anos atrás, né, ainda não estava na moda ser conselheiro, eu ainda não era conselheiro, eu ainda era executiva quando eu fiz esse curso. O maior valor foi tirar minha lente executiva e botar minha lente de governança, né? Uhum. Porque eu acho que são lentes diferentes, né? É, de fato, como eu falei agora há pouco, né, eu sou uma pessoa que tem muita energia e tenho muito foco em resultado. Quando se senta no conselho, às vezes você olha assim, puxa, eu resolveria isso em 6 meses, estamos há 1 ano e meio e não patinando e não saindo do lugar. Mas você não pode cair na tentação de querer fazer o trabalho pelo executivo, né? Então, mas você tem que saber provocar o executivo num nível que faça com que ele consiga também fazer essa entrega de uma maneira mais séria, né? Certo. Mas você não pode querer fazer. Então, eu acho que é um desafio grande e eu diria para você que é o equívoco que eu mais vejo em conselho de administração de ex-CEOs. Uhum. Em geral, o CEO senta na cadeira de conselho e ele quer resolver as coisas como ele sempre resolveu, na caneta. É. Só que o conselho, estamos falando de construção de consenso num colegiado, que cada vez mais traz perspectivas diversas, ainda bem. Ainda bem. E com isso, você precisa mudar a sua forma de construir uma decisão, você precisa trabalhar o consenso, você precisa ouvir mais do que falar. E para mim, o grande, vamos dizer assim, trigger, né? Uhum. Gatilho. Mudei, gatilho para mudar da posição de executivo para o de conselheiro você não tem que ter todas as respostas, mas você Exatamente. tem que estar preparado para fazer as perguntas certas, Isso. né? Você até pode dar algumas respostas, né? Eventualmente você tem essa resposta e o executivo te faz uma pergunta direta pedindo apoio. E aí você pode apoiar. E aí depois isso até uma conversa que a gente pode falar uma próxima pergunta sobre essa questão de conselho consultivo, capital fechado, capital aberto, e acho que tem uma diferença aí. Mas o papel do conselheiro é, de fato, fazer as melhores perguntas, E né? aí tem, eu não posso deixar de fazer esse comentário, porque é muito importante, ao adquirir essa lente da governança, buscar uma formação séria.
porque hoje, infelizmente, o mercado oferece cursos rápidos e promessas vazias e etc., que é o oposto daquilo que a gente pratica e entrega no IBGC, né? Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de afirmação a favor somente do IBGC, mas sim a favor de programas sérios, estruturados, que efetivamente colaborem na criação dessa lente robusta de atuação na estrutura de governança. E falando sobre estrutura de governança, eu queria te perguntar sobre comitês de auditoria e conselhos fiscais, que é uma área que você tem uma larga experiência, né? O que você acha que mudou, né, nessa frente de atuação depois dos grandes escândalos corporativos recentes e quais são os principais desafios para atuar nesse tipo de colegiado? Bem, eu acho que todo escândalo ele traz dá luz à importância da governança séria, que não é a Aham, governança protocolar, mas é a certo. governança que, de fato, cumpre a sua missão de supervisionar, entre outras coisas, né? A gente não vai aqui dar uma aula de governança, mas também de supervisionar a Sim. gestão, né? E assim, importante também dizer, né, que em alguns casos recentes havia alguns colegiados, né, como comitê de auditoria, que tinham profissionais muito respeitados e que Uhum, fizeram algumas perguntas importantes que tiveram mentiras de resposta. Então, quando uhum, você tem um esquema organizado e a alta liderança de uma organização mentindo descaradamente para os órgãos de governança, dificilmente você vai conseguir identificar rapidamente problemas, muitas vezes de fraude grandes, que acontecem dentro da empresa. Porém, eu entendo, né? Primeiro, eu entendo, sou uma pessoa que vim das áreas comerciais, estratégia, gestão de negócio, e acabei sendo convidada a integrar um comitê de executivo e tenho me dedicado muito a ser um membro de comitê de auditoria dirigente profundo. Então, para mim, a principal característica de um membro de comitê de auditoria e comitê fiscal, ele tem que, primeiro, ser cético, né? Então, ele precisa, de fato, pedir evidências dessas respostas, uhum. né? Então, ao pedir evidências, fazer, você tem, assim, você de fato, membro de comitê de auditoria e comitê fiscal, não pode almejar ser tido como a pessoa mais simpática do Não, planeta. não, Não tem como, não tem, né? não tem. Por outro lado, sendo membro de comitê de auditoria, eu aprendi a ser uma conselheira melhor, porque o dever de Uhum, diligência é do conselheiro também. E eu uhum, acho que no comitê de auditoria você acaba se aprofundando em todas as questões das organizações mais críticas que te faz estar mais atento como conselheiro de administração. Então, eu acho que todo escândalo traz luz às questões mais importantes, a qualidade, a composição desse comitê. Quem são essas pessoas? Há uns anos atrás, eu vi um comitê de auditoria que o líder do comitê de auditoria, uma pessoa super séria, foi surpreendido com a eleição de um novo membro do comitê de auditoria que não passou pela avaliação dele, né? Então, esse tipo de prática mostra como nem sempre a pessoa não tinha as qualificações necessárias para ali estar, aham, né? Então, isso não pode acontecer, né? O líder do comitê de auditoria ele tem que ter ascendência a essas decisões de quem escolhe, ele tem que ter domínio da pauta. A pauta não é da gestão, a pauta é do comitê. Então, quem domina a pauta do comitê é o líder do comitê, né? E os membros do comitê têm que ter responsabilidade, né? Quando eu fui indicada para o meu segundo comitê de auditoria, eu falei: olha, eu estou lisonjeada pelo convite, mas eu ainda estou
me desenvolvendo como membro de comitê de diretoria. Por que que você vai me indicar para esse comitê? E a pessoa falou, porque você é séria, porque você lê tudo, porque você vai no detalhe, porque você é super crítica, você não tem vergonha de perguntar. E ele falou, igual a mim, já tem um monte, entendeu? Eu não quero uma pessoa com perfil auditor, eu quero uma pessoa que olhe por uma outra perspectiva, mas alguém que tenha profundidade, Isso. né? Então, e eu acho que falta um pouco isso em muitos comitês de auditoria. O Conselho Fiscal é um pouco diferente, porque o Deixa eu só Conselho fazer Fiscal. uma interrupção aqui, que é muito interessante, que aquele teu apreço pelo estudo, pela leitura, ele se transforma num diferencial do teu perfil muito especial aqui, né? Isso como você acabou de comentar. Você lê Isso, tudo, você estuda tudo, você se aprofunda, né? O que e é assim, esperado, né? Inclusive de um bom conselheiro, vamos combinar, né? eu vou até dar o nome de quem me escolheu, que foi o Jaime Servati, que Sim, também claro. atuou em Curitiba, e ele, num evento recente, na Anshan, ele falou, ela é mais chata do que eu, a hora que ela está olhando as demonstrações financeiras. Então, é um pouco da minha natureza também, né? Que eu gosto de estudar, então eu estudo de fato, e mesmo estudando, coisas podem escapar, Claro. né? Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: pô, você teria pego no escândalo A, B ou C o que passou e ninguém viu? Eu olho, eu falo, talvez pelas notas explicativas, porque como eu leio as notas explicativas, tinham alguns valores muito relevantes em lugares estranhos, talvez eu tivesse questionado. Mas se a resposta fosse uma mentira, é difícil, né? É muito difícil. Eu acho que tem uma questão que vai além do comitê e do Conselho Fiscal, né, que é o Comitê de Auditoria do Conselho Fiscal, que é uma questão de cultura organizacional, né? Uhum. Então, por exemplo, Boticário é uma empresa que trabalha toda essa parte de compliance, né, toda essa parte de integridade, de conduta, de uma maneira muito estruturada, muito séria, que Uhum. transforma isso numa parte importante da cultura da empresa, Isso. né? Então, não estamos falando de burocracia, estamos falando de fazer o que é certo, É. Tem né? um, tem um professor da Universidade de Colômbia, eu uso isso nas minhas aulas do IBGC, Zohar Goshen, que ele fala que é impossível zerar o risco de fraude corporativa. Então, o que a gente tem que fazer é aprender com os erros e problemas e elevar a barra. Se a gente pega, por exemplo, Enron, lá nos Estados Unidos, e aí Enron gerou o começo do SOX, ou seja, um padrão elevado, né, de rigor em relação à parte contábil. Então, o que a gente tem é que trazer esses aprendizados para aprimorar as nossas práticas e entender que não é o trabalho de um, mas de um colegiado. E aí me leva a um outro ponto que eu acho que é super relevante, que é a avaliação. Avaliação do colegiado, avaliação dos integrantes do colegiado como forma de entender se o que nos trouxe até aqui vai nos levar na direção que a gente quer ir. Então, são ritos de amadurecimento, de práticas de governança que podem ajudar a aprimorar, não zerar, mas tornar o funil mais estreito. Você concorda? Essa conversa de avaliação, ela daria uma hora de. Aham. Eu acabei de organizar um painel no WCD para falar de avaliação. Tá. Primeiro, em resposta direta, dou super importância, mas ela também tem inúmeras, vamos dizer assim, armadilhas, né? Porque comitês muito pequenos, por exemplo, os pares, muitas vezes, se constrangem de dar uma Sim. avaliação íntegra, né? Inteira, né? Eles Inteira. falam, mostram a ponta do Verdadeira. mostram a ponta do iceberg, que é verdadeira a ponta do iceberg, só que tem muita coisa embaixo. Então, eu entendo que a avaliação de colegiados, de governança, é um processo, é uma jornada que ele precisa começar com uma avaliação
mas do colegiado, sem apontar dedos para Isso, ninguém. Na medida que você vai ganhando maturidade, você começa a fazer uma avaliação mais individual, quando individual. o colegiado está preparado para fazer uma avaliação individual dos seus membros. Eu só não respondi a questão do Conselho Fiscal, eu queria falar uma frase, Claro, pelo por menos, do favor. Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, ninguém sabe, mas eu fui estudar quando eu fui eleita meu primeiro Conselho Fiscal, faz parte das leis brasileiras desde o tempo do Império. Então, o papel do Conselho Fiscal ele tem menos protagonismo na mídia, nos debates, nos fóruns de governança, mas ele é fundamental, ele é super importante e ele dá ao acionista minoritário um representante para fazer uma governança sobre a perspectiva dos minoritários. Então, ele dá o direito ao tanto majoritário quanto minoritário de questionar toda a administração, o que inclui o conselho, O a conselho, diretoria, o isso. comitê de auditoria. Então, ele tem essa prerrogativa. Mas pouquíssimas pessoas conhecem, inclusive, o que a lei prevê para atuação, a lei das SAs prevê na atuação do Conselho Fiscal. Né? A gente está tendo agora uma revisão das regras do novo mercado, né, B3, e no debate que foi feito para avaliar o que estava sendo proposto, teve um debate lá no IBGC, o Conselho Fiscal foi uma das coisas mais questionadas. Por que não exigir que o Conselho Fiscal seja permanente, ao invés de ser a pedido de um. Isso. Por que não dá mais relevância ao papel do conselheiro fiscal? Então, eu acho que existe aí uma oportunidade, né, dos órgãos relacionados à governança, é, a, é, as empresas de capital aberto, fazer um pouco de exercício em torno disso. É um instrumento importante, é diferente de estar no co-aud, né? Você não tão assim recebido de braços abertos como um membro de comitê de auditoria ou do conselho de administração. Você precisa conquistando os espaços, conversando, sem quebrar ovos, mas ao mesmo tempo exercendo seu papel de fiscalização e de diligência. Que para Isso, mim, se eu tivesse que monitoramento. resumir em uma palavra o papel de qualquer membro desses colegiados todos que a gente está falando, eu vou dizer diligência. A gente tem que ser diligente. E para você, foi mais difícil começar a exercer esse papel em empresas familiares, que às vezes têm um grau menor de maturidade, que estão no início da jornada, pensando em boas práticas? Eu sempre digo nas aulas do IBGC que se a gente chega numa empresa familiar, que ou ainda não tem, por exemplo, um conselho consultivo, ou tem um conselho consultivo recém-constituído, e aí a gente chega com a sexta edição do Código de Melhores Práticas e querendo fazer o Baixo do download braço. daquilo, quem vai sobrar somos nós rapidinho, junto com o IBGC e com o código, que nem chuva de verão. Porque se você não tem essa leitura de entorno, de entender como é que a banda toca, como é que são as relações, por que um conselho, aonde que o calo está apertando, conversas individuais e etc., a chance de não conseguir agregar valor e não de fato ajudar nesse aprimoramento é de 100%. E aí eu queria te ouvir sobre isso, à luz de tudo que você conhece, essa sensibilidade de modular para poder colaborar com a empresa familiar, com a empresa de dono. Agora há pouco eu falei que uma das, vamos dizer assim, atuações equivocadas que mais acontecem de ex-CEO é chegar querendo assinar Aham, a decisão sozinho no colegiado, sem entender que é preciso construir o consenso. Eu diria que a segunda, que não só de ACO, mas de ex-executivo em geral,
passa por imaginar que as empresas organizacionais funcionam como as grandes multinacionais que eles fizeram carreira. E aí eu vou contar um pouco da minha história, né? Isso. Da minha história nesse sentido. Eu trabalhei 90%, 90% da minha carreira em grandes empresas multinacionais, com processos muito definidos e estruturados, ainda que eu tenha participado ali da transformação, né, da Brahma familiar, no que virou até hoje, os 10 primeiros anos eu estava lá. Ainda que eu tenha participado disso, era ainda uma grande corporação com muitos processos. E aí você chega numa empresa familiar que nunca discutiu governança, Uhum. ou que vem discutindo governança sem ter clareza do que governança quer. Uhum. Eu me lembro uma empresa que eu atuei como conselheira, que fui contratada e logo no início, assim, a primeira reunião, eu percebi que o outro conselheiro também era consultor dentro da empresa, era tido como independente. Aí você já começa, né? E a visão dele de governança é completamente deturpada. Eu falei, olha, a gente está entrando na gestão. Você está atuando aqui como consultor, querendo cobrar o CEO de A, B ou C, ou você está aqui que a consultoria está dependendo, ou a gente está aqui discutindo no conselho uma pauta de conselho, de governança, etc. e tal. Então, eu acho que tem muitos exemplos, né, de executivos brilhantes que chegam com essa expectativa e se frustram e frustram os acionistas da empresa familiar. Exatamente. Então, no meu caso, eu acho que tiveram algumas coisas que minimizaram esse risco. Uma delas foi, eu tive uma experiência por 2 anos numa empresa familiar típica, com todos os problemas que a gente costuma citar de empresas familiares, a questão do conflito familiar, a questão da ingerência da família na gestão do negócio, a questão de não ter claro a separação de governança e de gestão, mas eu era executiva, eu era Aham. uma diretora estatutária. Então, e aí eu vi muito de perto, estando do outro lado, mas eu já tinha feito curso. Olha que interessante. Como eu já tinha feito o curso do IBGC, eu ainda era executiva, mas eu já tinha feito, eu tive uma lucidez muito clara do que estava acontecendo ali, que nem todos os A executivos lente já estava sendo criada, né? Já tinha sido já implantada. estavam ali. E então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu acabei saindo dessa empresa porque um acionista que tinha saído, porque tinha brigado com outro membro da família, acabou querendo voltar. Então, eu entrei para substituí-lo e ele mesmo me substituiu depois. Aham. Então, entender essas idiosincrasias um pouco mais de perto ajudou. E uma outra coisa me ajudou. Eu fui 5 anos sócia de uma consultoria que eu fazia praticamente só planejamento estratégico. Hum. E ao fazer planejamento estratégico de empresas de diferentes perfis, você ganha um certo savoir-faire de entrar na empresa já Entendi. jogando. Na primeira Jogo de reunião, você cintura tem que mesmo, né? contribuir. Hã? E Jogo é de um jogo cintura. de cintura. Então, para mim, isso ajudou muito. Então, meu primeiro conselho, eu Uhum. já fiquei 5 anos. Então, Uhum. eu tive uma experiência longa, logo de cara, e eu acho que o que ajudou foi isso, foi essa combinação de já ter passado por empresa familiar, de ter tido essa experiência de consultoria, que eu acho que ajuda bastante, nessa coisa de entrar e sair das empresas sem necessariamente ter todas as informações em mãos. Ah. E o que, que você pode ressaltar para a gente de diferença, por exemplo, na atuação no conselho do IBGC de outros conselhos onde você atuou? Além de eu não ser remunerada no IBGC, Além de ser pro bono, as claro. pessoas esquecem que o IBGC é um conselho pro bono, né? Aham, Então, eu gosto de reforçar, o IBGC é uma organização sem fins lucrativos. aham. Então, tudo que a gente faz em termos de oferta de cursos, educação, eventos, ainda que eles
tenham, muitas vezes, um valor significativo, ele serve para sustentar a causa, não vai para o bolso de ninguém, né? Isso. E a nossa atuação é uma atuação pro bono. Então, todo Uhum. mundo que senta no conselho do IBGC tem, no mínimo, algum apreço pela causa das boas práticas de governança, porque Isso. senão ele não teria sido nem selecionado para estar sentado ali. Certo. Então, existe um comitê que elege entre os candidatos. Tem uma outra situação. Eu tenho que ser eleita no voto, né? Então, Aham. essa foi minha primeira eleição. Eu fui a terceira mais votada. é, e eu não tinha nem ideia se eu seria de fato eleita, né? É diferente de você estar num processo onde o dono da empresa, os acionistas vão decidir, né? Então, eu acho que tem que ter um amor à causa, um engajamento, porque eu dedico um tempo enorme para o IBGC. Agora, por exemplo, eu lidero o comitê de estratégia que que está trabalhando a estratégia de 2026 a 2030, né? Uhum. Um trabalho muito profundo. Nós escutamos em torno de 1.000 stakeholders para botar esse planejamento de pé. É muito trabalhoso, mas a gente faz com muito amor, porque a gente acredita na causa. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem gente que frequenta o IBGC para aprender, tem gente que frequenta frequenta o IBGC porque quer ser conselheiro. Tem gente que frequenta o IBGC por networking. É, Todas essas motivações, elas são válidas, tá tudo Mas, certo. mas no Mas eu Conselho a acho que dinâmica é diferente, você acha? Oi? No conselho do IBGC, a dinâmica é diferente do que você vive em outros conselhos? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tenta seguir as melhores regras, Aham. as melhores práticas de um conselho. Como todo conselho, tem dias que a gente é mais bem sucedido em boas práticas, tem dias que a gente é menos bem sucedido. Então, tem dias que a gente consegue ser mais objetivo na discussão, tem dia que a gente consegue ser menos. É um grupo muito diverso, é um conselho de 9 pessoas, com um perfil bastante diverso, mas todo mundo está ali por uma boa causa, né? Todo mundo está dedicando o seu tempo para garantir a perenidade do Instituto, a sustentabilidade do Instituto, a ampliação do impacto da causa da governança nas organizações brasileiras, sejam organizações privadas, fechada, aberta, startup, economia mista, estatais, mas o nosso foco é a governança de organizações, né, Yeah. de organizações. Então, está todo mundo ali trabalhando. E como todo conselho, tem momentos que a gente é mais feliz do que outros. Tem todo conselho, tem momentos que a gente é mais bem sucedido que outros, né? Eu diria que a grande diferença é que ali a gente trabalha por uma boa causa. E Exatamente. nem sempre você está numa organização que a grande causa da empresa é melhorar a sociedade, que é o Isso. caso do IBGC. O IBGC quer uma governança melhor para uma sociedade melhor. Então, eu compro essa causa. Essa é a minha causa pessoal. Então, há um alinhamento pleno. Então, eu sou muito feliz contribuindo pela causa. Quanto tempo eu vou contribuir pela causa, nesse papel? Bem, detalhe, eu estou há 16 anos como voluntária do IBGC, em diferentes posições, em diferentes projetos. É a primeira vez que eu chego na administração do IBGC. Mas, mesmo que eu não esteja na administração, eu vou continuar contribuindo com o IBGC. Eu acredito na instituição, né? E de novo, as pessoas esquecem. Às vezes as pessoas exigem do IBGC uma estrutura de uma corporation internacional. É uma instituição sem fins lucrativos, com todos os ônus e bônus que isso traz, né? Mas é uma instituição muito séria, que eu acredito muito. Desculpa se eu falei Não, demais. imagina, não, eu concordo e acho super importante a gente ecoar essa missão, porque eu respeito
Sou professor lá desde 2017 e, de fato, tem uma identificação com o que você fala. Vamos mudar um pouquinho a direção aqui da conversa. Você hoje, com 58 anos, tem aí uma super experiência, toda essa bagagem. Que conselhos você daria hoje para Cecília, lá no início de carreira, com 20 e poucos anos de idade? Sabendo o que você sabe. Você falaria o quê? Cecília, Uau! Essa pergunta é uma pergunta bastante difícil, né? Mas eu acho que eu correria um pouco mais de riscos. Eu tenho um perfil que é um perfil busca um pouco mais de estabilidade. Eu acho que eu correria um pouco mais de risco, especialmente no começo da carreira, né? Eu acho que eu me interessaria por governança antes, ah, porque eu me apaixonei por governança. certo. E eu diria para Cecília, presta atenção nisso. Eu fiz uma carreira longa em marketing, né? Mas eu acho que eu poderia ter olhado para a governança um pouco antes. Então, eu acho que eu teria despertado. Eu acho que eu teria também despertado mais para a causa da diversidade mais cedo, né? Uhum. É, e eu não vou falar que eu estudaria mais, porque eu estudo demais até hoje. Eu acho que eu estudaria um pouco de menos, seria um pouco mais relaxada com essa questão de se preparar tanto para as coisas, né? Mas eu, eu sou feliz com a carreira que eu construí, né? Então, Uhum. eu acho que eu acertei mais do que errei, né? Então, Não, tem mas acho que muita coisa ainda para, são tem ótimos muita coisa conselhos. para melhorar. E o objetivo aqui é o quê? Inspirar e gerar reflexões em quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Então, já gerou em você e certamente pode gerar em outros. Eu queria passar para o nosso bloco agora de perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui, tá? E a gente faz no estilo ping-pong, deixo à vontade para você responder de forma mais sintética, objetiva ou ampliar, tá? Complete para mim a frase a seguir. Propósito é. Essa é uma pergunta difícil, né? Eu pensei muito quando você me falou que ia perguntar sobre isso. E eu tentei organizar um pouco os meus pensamentos. Então, para mim, propósito é aquilo que dá um pouco de sentido à nossa trajetória, né? Tá. E, ao mesmo tempo, dá valor às nossas escolhas, né? Então, é um pouco a razão, assim, essencial de ser e fazer algo, mas também o impacto positivo que a gente deixa no mundo, Ah, né? muito Então, bonito isso, viu? Sentido a nossas escolhas e valor. né, Não, sentido a sentido à nossa nossa trajetória trajetória e e valor às valor nossas às nossas escolhas. escolhas. Eu fiquei Gostei. horas pensando numa Muito forma de bom, sintetizar, né? E muito no bom. caso das empresas, em especial, isso é um pouco o que eu vejo para mim. Mas no caso das empresas, em especial, ele molda a cultura e a estratégia Uhum, das totalmente. empresas, né? É. Ele inspira as pessoas, ele engaja os stakeholders, ele orienta as escolhas em momentos cruciais, difíceis, né? E Então, então, duas ou três palavras que ajudam a contar para a gente o seu propósito pessoal, o propósito da Cecília. bem, uma coisa que eu vejo que é muito forte em mim é uma busca incessante, a lucidez. E acho que daí explica um pouco por que que eu estudo tanto, né? Assim, eu digo lucidez, eu acho que é uma grande, é uma primeira palavra, porque é um pouco a capacidade de perceber com clareza o que realmente importa, né? Você Uhum, falou agora há pouco de conselhos. De entrar num conselho e se adaptar. Se você consegue perceber com clareza o que importa naquele colegiado, naquele ambiente, naquela empresa, né, você desempenha melhor o seu papel. Então, por isso eu tenho tanta atenção ao aprendizado, ao estudo, e estou tão aberta ao que está acontecendo no mundo. A outra palavra que tenta resumir um pouco aí, um pouco do meu propósito, é a questão do respeito, né? O uhum, respeito
cultivar relações que sejam sustentadas por confiança e pelo Uhum. reconhecimento mútuo, e não por conveniência. A gente tem visto tantas É, relações baseadas em conveniência, e reconhecendo o valor do outro e das diferenças. E aí eu acho que entra também essa questão da diversidade, né? Não estamos falando só de diversidade de gênero, de raça, estamos falando das diferenças, sejam elas quais forem, né? E a questão da integridade, assim, que para mim, eu acho que talvez por isso que eu tenha me encontrado tanto na governança, é fazer o que é certo quando ninguém está vendo, sabe? Quando ninguém está olhando, manter coerência, mesmo quando seria mais fácil ceder, né? Então, muito bom. Lucidez, respeito e integridade, então. para mim, é o que me Muito bom. motiva. Super bacana. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma conversa, quem seria e por quê? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu pensei tanto sobre ela e eu cheguei à conclusão que eu convidaria Alfred Nobel, que é o Hum, criador do Prêmio Nobel. Eu não sei se você sabe, mas menos de 7% das pessoas laureadas pelo Prêmio Nobel são mulheres. E se hum, você excluir literatura e paz, que não são consideradas científicas, esse número cai para menos de 4%. olha, Então, eu gostaria de ter uma refeição com ele, de preferência um almoço num jardim, um dia ensolarado, para explicar para ele a importância de incluir as mulheres. E não é por falta de competência, né? Eu acho que um grande exemplo que ilustra, e tem um filme aí para contar, é o exemplo da Marie Curie, né? uhum, Que ela só foi laureada, na primeira, ela foi laureada duas vezes, que é a única pessoa que foi laureada duas vezes em áreas científicas. A primeira vez ela só foi laureada porque o marido dela, que era coautor de toda a pesquisa, falou: se ela não for laureada, eu não aceito o prêmio. olha, Então, ele acabou, Pierre Curie, acabou virando um exemplo de homens que defendem a causa da equidade de gênero, aqui no caso, nas ciências, né? E depois ela ganhou outro, em outra área, que também foi a primeira vez que duas pessoas ganharam em áreas científicas diferentes, ganhou a segunda vez independente da pesquisa do marido. Então, ela realmente não faltava competência. Porém, tem outros exemplos menos bem-sucedidos. Tem até um filme que é recente, que chama Joy, que fala da Jean Pardy, que foi a coautora da pesquisa que levou a viabilidade da fertilização in vitro, e ela não foi indicada. Ela está sendo agora reconhecida pela mídia de entretenimento, mas enquanto viva, o trabalho dela nunca foi e reconhecido, ela já ainda que os faleceu. pares. Hã? E ela já faleceu. Já faleceu, Ah, entendi. já faleceu. Então não será nunca mais, porque o Nobel não reconhece, não faz reconhecimentos póstumos. Então, eu estou Uhum. trazendo aqui dois exemplos de duas pessoas que mereciam. Uma conseguiu só porque um homem a defendeu e disse que não receberia o prêmio se não fosse assim, não fosse. E a outro que não teve essa mesma sorte. E parece que o coautor dessa pesquisa também tentou viabilizar a indicação dela, mas teve menos sucesso. Entendi. Então, não foi um problema dele, entendeu? Foi um problema que talvez a campanha dele foi menos bem sucedida do que a do Pierre Curie. Certamente Então, essa seria uma conversa muito interessante. É, é. que outra profissão você poderia ter tido? Puxa, eu lembrei do que eu queria fazer é, quando eu fui escolher administração. Eu Ah, fiquei em dúvida entre historiadora, ah, arquitetura, e acabei optando pela administração,
foi uma escolha mais pragmática, mas hoje, olhando em perspectiva, eu acho que a administração é uma área tão inclusiva que você pode trabalhar no que você quiser. Aham. Mas se fosse hoje, eu acho que eu gostaria de ter uma profissão que me permitisse participar de toda essa revolução tecnológica que a inteligência artificial está proporcionando no mundo. Olha o Então, gosto pelo estudo de novo aí, né? Por é, aprofundar e participar. É, qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? é, o pior conselho, quando eu fui passar essas férias que eu não quis voltar, eu recebi uma carta de um familiar dizendo: volta para o interior, vai trabalhar como vendedora no comércio, que você vai ser mais feliz e não vai Ah, atrapalhar ninguém. E eu não uhum, segui ainda bem. esse conselho. E eu acho que o melhor conselho que eu recebi foi acreditar no que eu estava fazendo e seguir em frente, né? Então, Uhum, eu acho que quando a gente faz uma escolha, bem sucedida ou não, tem muitas pessoas para criticar a escolha que você está fazendo yeah, e poucas pessoas para falar. Se você acredita, vai uhum, em frente, né? Então, eu acho, é, ainda na linha dos maus conselhos, né? Tem um headhunter muito importante no Brasil, um dos maiores, hoje está até expatriado, que eu me lembro que quando eu já tinha feito o curso do IBGC, já era membro do IBGC, já era voluntário, mas ainda era executivo, eu mandei um currículo para ele, é, dizendo que eu estava me preparando para a carreira de conselheiro e eu recebi uma resposta que foi uma resposta: esquece, no máximo eu vou olhar uma posição executiva para você, você não tem perfil de conselheiro. olha só. E E a gente tem que. Eu acho que aprendi um pouco isso com meu marido. Meu marido é uma pessoa que se importa menos com o que os outros pensam, o que os outros falam. Ele Uhum, segue o que ele acredita. Isso é um bom conselho, eu ah, acho. sem dúvida. E assim, anos depois, né, olhando para trás, eu falei: se eu tivesse acreditado nele, É. eu não teria feito a carreira que eu fiz, que eu considero hoje uma carreira bem-sucedida, que ainda acredito que está no começo, tá? Porque eu não Exatamente. acredito em etarismo. Eu ainda me vejo aí muitos anos atuando como conselho, ainda tenho as minhas ambições na minha carreira de conselheira. Eu já atingi muita coisa, mas ainda tenho coisas que eu estou buscando. Tenho certeza. E do jeito que você gosta de estudar, tem muita coisa bacana vindo por aí, porque acho que esse é um tema também super importante, que é se manter estudando, se manter atualizado, tentar compreender toda essa mudança que a gente está vivendo, sem querer ter todas as respostas, mas fazendo as perguntas certas, como você disse ali no começo da nossa conversa. Então, concordo plenamente. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Bem, uma pergunta que eu tenho para todos os headhunters Ah, é: o que você está fazendo de concreto, não de boas intenções, mas de prática, para melhorar a equidade de gênero, ampliar a representatividade de pessoas negras nas posições, não digo só em conselho, nas posições de alta liderança? legal, muito bom. Primeiro, eu estou entrevistando a Cecília Andriucci no meu podcast. Obrigada pelo convite. Mas eu tenho essa pauta da diversidade muito presente, de fato, sabe, na minha vida e na minha atuação, e a gente tem isso muito. A gente tem muita atenção para o tema. Volto a dizer, temos muito para evoluir, mas o primeiro tema é o seguinte: qualquer sequência de entrevistados aqui no podcast eu alterno entre homens e mulheres. A gente nunca faz eventos onde a gente tenha painelistas somente homens, nunca. Nos processos que a gente conduz para os nossos clientes, para os projetos de search, a gente procura trazer um mapeamento diverso, com representantes de diversos grupos, mesmo quando
o cliente, em alguns casos, empresa familiar, diz, eu não quero mulher. E aí nós trazemos mulheres muito competentes, com um perfil muito bom, com uma forma de trazer uma comparação e, quem sabe, ajudar a desenvolver a tal da lente. Outro exemplo, fazendo um projeto de CEO recente, a presidente do conselho, uma mulher, eu perguntei para ela sobre, naquela conversa final, a gente já tinha, né, todo o briefing, mas eu falei sobre a expectativa dela em relação à faixa etária. E ela disse, eu não quero ninguém com mais de 50 anos, porque já é velho. E ela tinha 72 aproximadamente. E aí eu disse, dona fulana, quantos anos a senhora acha que eu tenho? Aí ela disse, você deve ter uns 42. E eu falei, olha... Opa! E aí eu falei, ganhei o meu dia, hein? Tô bem hoje. Eu quero lhe dizer que eu tenho, hoje eu tenho 57, tenho 55, 54, não me lembro se foi há 2 ou 3 anos, e eu tenho mais energia de que muitos, aspas, jovens de 40 anos. Então a gente tem que cuidar com preconceitos, porque a gente aqui tem que trazer experiência, energia e capacidade de geração de resultado. Aí ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. E o CEO que acabou sendo contratado tinha 57 anos. Outro tema, experiência real. Fizemos já mapeamentos de mercado para posições de liderança de uma grande montadora, ou seja, segmento automotivo, chão de fábrica, mapeando profissionais mulheres para abastecer o pipeline de liderança. Temos ações dentro do grupo de um programa que a gente chama de Prodiversidade para seguir desenvolvendo, seguir polindo a nossa lente a respeito do tema, para a gente olhar para si e reconhecer eventuais vieses. Que todos temos. Todos temos, né? Para que a gente possa exercer da melhor forma o nosso papel como agentes da governança. Aulas do IBGC, eu trago dentro do módulo de abertura, que se chamava Missão do Conselho e Papel do Conselheiro, que eu dou para várias turmas, eu trago um bloco bastante significativo sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu tive a oportunidade, Cecília, de abrir na segunda turma de formação de conselheiros negros, que foi aquela parceria do IBGC com a B3. Aquele projeto maravilhoso. Eu abri aquela turma, a convite da Adriane de Almeida, e aí na condição de homem branco, no meu privilégio de homem branco, mas dentro da minha capacidade de letramento e empatia, eu fui entrevistar conselheiros e lideranças negras para compreender a vivência deles e trazer um pouco desse repertório para falar de governança, porque a governança é uma só, mas levando em consideração esse aprendizado. Então, e aí eu não estou dizendo que tem a linha de chegada aqui. Eu estou dizendo que é uma jornada e que, de fato, esses são alguns exemplos que mostram que a gente está, sim, tentando colaborar com esse tema. Acho muito bacana as iniciativas que você traz. Assim, eu vejo, de uma maneira geral, assim, os headhunters procurando soluções fáceis, né? Então, as mulheres que já estão na mídia, as pessoas que já têm experiência na função. Então, se a gente tem uma participação pequena de mulheres em conselho, como é que você vai limitar a sua busca só em mulheres que já têm experiência em conselho? Isso. Você precisa identificar naquelas que ainda não estão atuando, mas que já estão preparadas para candidatas e dar visibilidade. Essa questão da visibilidade é muito importante, né? Porque senão você só vai indicar homem mesmo, né? Porque homem não é homem. Nós, seres humanos, a gente costuma indicar quem a gente conhece. Se eu não trabalho com ninguém de outro gênero ou de outra tipo de diversidade, outra natureza, ou seja, origem social, ou seja, região, ou seja, pessoa negra, ou seja o que for, se eu não trabalho, como é que eu vou indicar? Então, cabe aos headhunters fazer esse trabalho. Exatamente. Eu tenho uma cliente que ela disse uma frase que eu gosto muito, ela disse assim, diversidade dá trabalho.
Então, não me diga que não tem perfis com diversidade, porque eu vou lá e acho. E eu compro essa provocação. É E lógico, aí, ela se a tá gente pensa, certa. e se a gente pensa na temática da importância do networking, porque 80% das posições de conselho são indicação e relacionamento, e a gente olha para mulheres representando 15 a 20%, e aí você traz a lente dupla, como você mencionou antes, por exemplo, mulheres e negras, a gente precisa trabalhar uma disponibilidade maior de termos perfis para poder avaliar e aí sim, obviamente, entender o fit e a competência. Mas trazendo essa lente da diversidade para a mesa, sabe? Agora, eu queria também fazer uma ponderação em relação a isso que você está falando, né? Essa coisa que antes era só indicava homem, agora há uma exigência dos próprios clientes pedindo diversidade nas propostas de nome, Não em né? todos, viu? Não em todos. Não em todos, concordo, mas algumas Sim, empresas passam a demandar. isso. Aí, o que antes era o caminho do fácil para indicar só homens, agora é o caminho do fácil para indicar as pessoas que já estão, vamos dizer, icônicas no mercado, né? E aí acaba que você fica vendo a mesma pessoa sendo indicada para um monte de conselho que muitas vezes a pessoa não é talhada, não está preparada para aquele conselho. Teriam outras muito melhores, É. Sabe e que que não são tem dois, invisíveis. tem Eu, dois temas aí. O primeiro é o overboarding, que é o sim, conselheiro com muitos projetos concomitantes, e o segundo é ligado a esse, que é a palavra disponibilidade. Todos os sim, processos que eu conduzo de board search, disponibilidade separa o joio do trigo. Então, perfis que estão em 4 conselhos, os clientes não querem conversar, porque entendem que a pessoa não vai ter a disponibilidade. 4, 5 conselhos. Então, porque foi-se a época onde era aquela participação somente da reunião do mês e tal, quer dizer, você protocolar, sabe né? disso, né? Então, o acompanhamento do segmento, a leitura, as interações entre reuniões, as reuniões extraordinárias, o conhecimento do negócio e por aí vai. Então, tem aí um tema muito relevante para que a gente dê oportunidades para novos perfis. E eu, inclusive, nas minhas aulas do IBGC, eu uso um pedaço do tempo no final para falar sobre dicas de como começar a carreira como conselheiro. Em ONGs, em comitês, investir no networking, como 3 exemplos. Muito bem. A gente está chegando no final, mas eu queria te pedir, porque não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Um livro marcante na sua vida. Ah, meu E por Deus. quê? Eu já até citei esse livro numa outra entrevista, mas eu não vou deixar de citar, porque eu já citei, né? Ah, Um livro que eu gostei muito e que eu acho que me fez refletir sobre vários aspectos é um livro de filosofia que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, sim. Uhum. que é um livro que passa pelas quase virtudes e as virtudes e faz uma análise filosófica aí sobre o que, que é uma análise filosófica. O que é uma virtude para um ou outro filosófico, ele vai trazendo várias perspectivas. Eu gostei muito. Eu volto a ele, na realidade, com bastante frequência. Mas, um livro mais recente que eu li que foi muito marcante, um livro de 900 páginas, então você tem que Só. gostar de ler, que é Um Defeito de Cor. Um livro espetacular. Até acho que ele poderia ter 700 páginas e cumprir a mesma missão. Às vezes eu acho que ele se alonga um pouco, mas é uma mensagem poderosa, baseada numa história real, de uma escrava que chegou criança no Brasil, que também era raro, porque não chegavam crianças no Brasil, e a história dela, que é a mãe do poeta Luiz Gama. Então, assim, é um livro muito interessante que eu acho que todo brasileiro deviam dar no livro na aula de história para o segundo grau, Hum. sabe, para ler,
que mostra muito por que essa situação, né, esse contexto de desigualdade que as pessoas negras sofrem no Brasil, ela existe, né? Quais são as raízes dela? Sim, algumas pessoas conseguem se superar, mas que nem a história do labirinto, com muita Isso. dificuldade, tendo que driblar muita coisa para conseguir essa superação. Então, eu já citei esses dois livros, mas como eu não li nenhum outro livro para mudar essa minha opinião depois desses, eu repito aqui a minha indicação. Não, tá ótimo. Muito bom. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Educação. Educação para todos, né? Uma educação universal. Eu acho que a educação transforma o mundo. Eu acho que a educação de qualidade faz com que sejamos mais críticos, não aceitamos discursos prontos, radicais, faz com que todos nós pensemos melhor, né? A questão da diversidade, por exemplo, eu só consegui articular minimamente bem essa temática depois que eu fui estudar. É. Então, eu acho que a educação transforma o mundo. Então, olha o que aconteceu em alguns países asiáticos, que partiram de uma realidade muito diferente, muito inferior à realidade do Brasil e onde eles chegaram e onde estamos. Tá? Sabe que eu estou lendo O Potencial Oculto, Hidden Potential, do Adam Grant, que foi inclusive uma recomendação da Isabela Vanderlei aqui no Conversas com Propósito. Ela é General Manager da Novo Nordisk, que fabrica os Conheço equipamentos. bem. E ele faz um mergulho sobre o caso da Finlândia e, mais recentemente, o caso da Estônia. A mudança da desigualdade por conta de um trabalho estruturado. Tem uma frase muito bonita na educação finlandesa que é "No brain left behind". Olha que Ai, lindo. que bacana, que Nenhum lindo. cérebro Vou botar deixado. na lista essa leitura É também. muito, muito bonito. E para a gente finalizar, uma frase, então, cuja mensagem é marcante na sua vida. Essa foi a única pergunta do teu roteiro que eu não tive dúvida. O que a Ah, vida pede da gente é coragem. olha, muito bom. Eu acho que, além de coragem, eu anotei algumas palavras muito importantes nessa nossa conversa que você traz, que são ingredientes que ajudam a eu conhecer melhor a Cecília e a todo mundo que vai nos assistir. Resultado, aprendizagem, lucidez, respeito, integridade e propósito. Cecília, foi sensacional. Muito, muito Muito obrigado pelo obrigada. seu tempo, pela disponibilidade e pela abertura de pensar a respeito dessas perguntas e trazer a tua perspectiva para colaborar aqui com o podcast. Espero ter trazido uma conversa genuína, que eu sempre tento, e ter contribuído aí de alguma forma para a tua audiência. Muito Muito bom. obrigada. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou mais esse episódio aqui do Conversas com Propósito, pelo seu tempo, pela sua escuta atenta e audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.